Mas antes quero receber aqui no Jornal da Auriverde Cristina Grêmio e o deputado federal do PL do Mato Grosso do Sul, Marcos Polon. Cris, querida, bom dia. Seja bem-vinda, Cris. Tudo bem, Pirtoli? Bom dia para você, para a audiência. Hoje não estou no meu estúdio, estou aqui em trânsito fazendo do carro, mas vamos embora porque a notícia não para. Sem dúvida. Deputado Marcos Polon, seja bem-vindo ao Auriverde. Como é bom conversar contigo. Bom, muito bom dia, muito feliz de poder estar com vocês aqui. Bom dia a todos que nos acompanham aí da internet, em todo lugar do Brasil e do mundo, né? Que a internet rompe essas barreiras. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Polon. Cris, o que traz Polon aqui é uma discussão importante sobre um projeto de lei, o 4149 de 2004, que volta a tramitar na Câmara. E está sendo vendido esse projeto de lei, um projeto para endurecer penas contra crimes envolvendo armas de uso restrito ou proibido. No entanto, Cris, o que está disfarçado nessa proposta é algo muito mais perigoso, que é a entrega de um cheque em branco ao executivo de Lula, de Lewandowski, para decidir a qualquer momento o que será classificado como restrito ou proibido, não é, Cris? Sim, essa demanda chegou para mim, né? Algumas pessoas preocupadas, CACs, fazendeiros, enfim, pessoas que têm armas para proteger suas famílias e suas propriedades, armas legais, e que estão vendo aí nessa nova tramitação desse projeto, que tem 21 anos, estava engavetado e voltou a circular ali nas comissões e está prestes a ser votado, pelo que me informam. A preocupação é realmente nesse atual governo. Obviamente que quando esse projeto foi elaborado, lá no contexto ainda da discussão, da primeira discussão de desarmamento ou não, que a gente precisa sempre lembrar que houve o plebiscito e a população brasileira escolheu não desarmar. E o então presidente Lula, em seu governo Lula 1, não respeitou o plebiscito, desarmou a população e depois veio essa proposta. Então, me indicaram o deputado Marcos Polon, agradeço ao deputado por ter aceito o nosso convite, para que explicasse um pouco melhor não só o projeto, mas como está a tramitação desse projeto atualmente. Bom dia, deputado. Bom dia, Cristina, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por oportuno, reitero a elevada estima e consideração que eu tenho pela senhora. A senhora tem feito um excelente trabalho em prol do Brasil e na defesa de pautas importantes. Eu peço vênia para a senhora para abrir um pequeno corte epistemológico. É o seguinte: enquanto a esquerda é integralmente desarmamentista, eles têm pautas variadas. Vamos ser corrupto, mas vamos ser desarmamentista. Vamos ser abortista e desarmamentista, feminista e desarmamentista. Nós ainda não amadurecemos a direita para ter essa unidade ideológica. É inadmissível uma direita desarmamentista, porque todo regime totalitário é precedido de um desarmamento. E aí vem a armadilha desse projeto de lei. Como você bem observou, é lá de 2004, foi proposto pelo PSDB, que é um partido historicamente desarmamentista, Fernando Henrique Cardoso e outros tantos, inclusive no governo Bolsonaro, que ajuizaram ADIs contra os decretos, acompanhando toda a esquerda. E aí o que acontece? A mentira que eles contam é que é para combater o crime organizado e os fuzis que estão de posse do tráfico nos morros, especialmente da situação do Rio de Janeiro. Qual é o problema? O Estatuto do Desarmamento, ou o que eles chamam de Estatuto do Desarmamento, não foi feito para tirar arma de bandido. Como o próprio Márcio Tomás Bastos disse lá em 2003, quando inventaram essa aberração, a ideia era tirar a arma do cidadão comum. Por essa razão, a tecnologia jurídica empregada na construção desse códex, ela é de crimes de meio. Explico. Todos os crimes que envolvem arma de fogo, a parte que trata a arma de fogo será crime meio, sempre. Portanto, só serão presos e sofrerão a persecução penal aqueles que compram, detêm, possuem ou portam as armas sem a intenção de cometer crimes. A partir do momento que você utiliza a arma no emprego de qualquer outro crime, se torna crime de meio e, pelo princípio da consunção, ele é absorvido pelo crime fim e só se aplica o crime fim. Interessante a gente tratar até de consunção nesse momento, porque nos julgamentos que o STF vem fazendo
das pessoas que injustamente estão sendo perseguidas por conta do 8 de janeiro, ele tem desconsiderado esse fenômeno e aplicado as penas somadas, o que é uma aberração jurídica. No entanto, eles não olvidam do altíssimo grau de garantismo penal quando a questão se refere a bandidos de verdade. Então, qual que é o problema? Eles estão vendendo a ideia que aumentar os crimes vai fazer com que o crime maior sobrepuje o crime menor. Só que não é essa a conta. A conta é o crime fim vai absorver o crime meio, independente da quantidade da pena. E o que eles não conseguem compreender, e isso é vendido, infelizmente, para vários colegas que têm a boa intenção de combater o crime, infelizmente de boa intenção o inferno está cheio, mas eles vendem que o crime maior se sobrejaria o crime menor, mas o princípio da construção ele extrapola o texto legal. Como o próprio nome diz, é um princípio que é utilizado na dosimetria da pena, pacificamente estabelecido no STJ e no STF, e não vai ser um mísero artigo que vai afastar esse entendimento, porque ele está estruturado no princípio constitucional da proporcionalidade da pena no cômputo da condenação. Então ele não vai ter o efeito pretendido de maneira nenhuma, não vai ter efeito pretendido, não vai levar bandido para a cadeia, e vai fazer com que o cidadão possuidor de arma de fogo legal seja preso, como sempre foi Estatuto de Desarmamento com mais de 20 anos aí, como a senhora bem observou, o Lula desprezou o voto da população. Eu ia até te interromper para que explicasse um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo, porque muita gente não tem arma de fogo e até por isso não tem um conceito formado a respeito desse tema, mas é de direita, é conservador, entende que os governos de esquerda estimulam a invasão de propriedade, entende, por exemplo, que os fazendeiros precisam estar armados e está querendo entender em que contexto que esse projeto aí, se aprovado, vira um risco para cidadãos de bem. O senhor pode dar algum exemplo? Por exemplo, pegando esse caso que eu citei aqui de invasão de propriedade, que a gente sabe que é um caso estimulado pela esquerda, pela extrema esquerda petista, não recusam-se a chamar os invasores de terra de terroristas, e a gente sabe que são, que destroem plantações, destroem propriedades, atacam pessoas. Se o cidadão armado, o CAC, o fazendeiro que tem uma arma, num novo contexto aí da legislação, se for aprovado esse PL aí, ele pega a sua arma para defender sua família ou sua propriedade, atira e eventualmente fere um invasor, eventualmente até ferindo de morte. Ele pode ser criminalizado, não são? Ainda pior, Cristina, mesmo que ele dê um tiro de advertência, ele criminaliza numa tal medida o crime de disparo de arma de fogo que ele pode chegar a mais de 6 anos de prisão só porque deu um disparo de advertência. É extremamente grave e é voltado para o possuidor de arma legal. O efeito para criminoso é zero, é absolutamente zero. E qual que é o intuito disso? O governo do Lula pretendia fazer o confisco de todas as armas do Brasil já em janeiro de 23. Houve uma resistência do Legislativo que impediu o confisco. No entanto, eles não desistiram dessa ideia de confiscar todas as armas e fechar todas as lojas e clubes, porque, eu repito, todos os regimes totalitários, todas as ditaduras do mundo são antecedidas de um desarmamento. Inclusive, quem organizou o desarmamento da Venezuela foi uma ONG brasileira, que é alinhada ao Igarapé, que está assessorando o ministro da Justiça desde então. Então, qual que é a ideia? Eles colocam uma pena absurda para quem possui um determinado tipo de arma, certo? E colocaram os vencimentos dos documentos que eram de 10 anos pelos decretos, todos para 2026, e inviabilizaram a renovação desses documentos, uma vez que pouco se sabe se é o Exército ou se é a Polícia Federal que vai fazer, o sistema não comporta, vai colapsar, e aí nós teremos em 2026 mais de 1,5 milhão de pessoas sujeitas a essas penas absurdas. E aí as pessoas podem questionar, mas eles não vão prender 1,5 milhão de pessoas. Não precisa. Eles vão pegar um ou outro como exemplo, achincalhar a vida dessa pessoa para todo mundo ficar com medo e entregar os seus equipamentos, que, repito,
são o próximo passo para transformar o Brasil numa Venezuela. Deputado, e tem um ponto importante que, se aprovado o projeto, ele vai permitir que esse governo simplesmente reclassificar armas e munições já legalmente registradas, transformando então todos os CACs e cidadãos legalmente armados em criminosos da noite para o dia, né? Exatamente, Vitório. Para você ter uma ideia, desde a invenção do Estatuto de Desarmamento, que é inspirado no Estatuto do Desarmamento nazista, tá? É importante frisar isso aí, que foi feito para assassinar ciganos e judeus. O que acontece? A classificação de calibre restrito e permitido mudou mais de 15 vezes ao longo desses 20 anos. E há pouquíssimo tempo atrás, o calibre 9mm, que hoje praticamente todo mundo tem, era proibido, exclusivo de uso das Forças Armadas. Nem a polícia podia ter acesso, por isso que eles começaram com o ponto 40. E pior, a situação está tão bagunçada que há poucos meses atrás, o calibre 22, que é uma munição anêmica, que não serve para nada que seja diferente de atirar em latinha, era considerado na plataforma semiautomática como restrita ou proibida, ninguém sabia direito o que era, e como você bem disse, numa canetada ou do Lula, ou do Lewandowski, ou do ministro da Defesa, ou como dizem nos bastidores aqui de Brasília, quem trata desse tema é a própria Janja, nós teremos 1,5 milhão de pessoas transformadas em criminosos de altíssima periculosidade. E aí, quando eu argumento isso, vocês falam, não, mas isso é um caso isolado. Ontem, um homem foi preso em Piracicaba, acusado, veja bem, de porte de arma de fogo com as armas em sua residência. Neste caso, não é porte, é posse. Então, além de toda a gravidade da legislação ser aplicada só contra o cidadão cumpridor da lei, há as imprecisões na aplicação da lei, que é típico da ponta de lança que não conhece as nuances dessa terminologia. O sujeito foi autuado por porte sem estar portando, de arma de calibre restrito, e eram armas simples, velhas, não funcionam. O máximo que podia dar num eventual agressor era só se matasse de tétano, de tão ultrapassado e inoperante que eram esses equipamentos. Deputado, e tem um detalhe, tornando esse crime inafiançável, qualquer cidadão que antes estava plenamente dentro da lei poderá ser preso sem direito à fiança, não é? A situação é ainda pior. Quando nós argumentamos isso aí, alguns colegas, e infelizmente que se identificam como sendo de direita, dizem, mas o STJ já decidiu que isso não é crime, o STF... Só que eles não levam em consideração que, para chegar no STJ, leva de 3 a 5 anos. O sujeito vai ficar preso pelo menos 3 ou 4 dias ali, dependendo do entendimento do juiz, pode ficar meses ou até anos aguardando o julgamento, e principalmente no cenário que nós estamos vivendo, de um estado de exceção, de um regime praticamente totalitário. Então é extremamente perigoso, é extremamente gravoso, e nós precisamos que todos aqueles que se identificam como direita, o centro-direita, ou até o próprio centro, tenham a consciência do perigo dessa norma, e eu lanço ainda uma outra advertência. Se o senhor perceber que todas as buscas e apreensões feitas em residência de políticos do Brasil inteiro, quando não encontram nada, eles levam para a prisão o político porque tem uma arma lá ou com um documento vencido, o que o STJ diz que é ilícito apenas administrativo, ou alguma munição deflagrada ou um simples estojo de munição. Perceba que vários casos na história recente do Brasil, o político foi preso porque tinha uma arma lá que muitas vezes depois se mostrou que era legal, estava registrada. Imagina com essa majoração o que vai acontecer. Então os próprios deputados não estão se dando conta que eles vão ser vítimas, eles serão as primeiras vítimas desse absurdo que é aumentar o que eles chamam de Estatuto de Desarmamento, repito, que é uma lei que não foi feita para tirar arma de bandido. Toda majoração do Estatuto de Desarmamento é focada no cidadão comum. Não existe formas de aplicar aquilo para bandido. Foi feito para desarmar o cidadão. Cris, mais alguma questão? Sim, para encerrar aqui a minha participação, acho importante o deputado esclarecer como é que está a tramitação e como é que está a participação dos deputados, especialmente os do PL, que a população ainda acredita que sejam a resistência, que sejam os conservadores, porque eu recebi informação, infelizmente, espero ser corrigida se estiver errada, de que muitos deputados do próprio PL estão aprovando a tramitação
desse projeto agora, nesses termos aí. Exatamente, Cris. A gente tem trabalhado duro aí há mais de 4 semanas, temos feito um trabalho com toda a população que zela pela legítima defesa e pelo tiro esportivo, para impedir a votação disso aí, mas para que você possa ter uma ideia, sequer passou pela CCJ, foi resgatado lá de 2004 e aprovado o regime de urgência e jogado em plenário. Então, essa discussão que nós estamos tendo aqui não aconteceu nas comissões, e o pior, estava alinhado para, na primeira semana do exercício legislativo, passar a unanimidade em votação simbólica. Olha a gravidade que nós chegamos. E o pior, quando eu alertei o nível de perigo que isso refletia para as pessoas e para o país, porque, veja, a ideia do Estatuto de Desarmamento é proteger marginal, enfraquecer a população, enfraquecer a soberania e viabilizar um regime totalitário. Muitos colegas ligados à segurança pública ficaram, como é que eu vou dizer, extremamente agressivos com a minha posição, porque o que me trouxe até aqui foi a pauta da liberdade, do acesso a armas de fogo, da legítima defesa, e eu não vou trair minha pauta por acordo nenhum, por qualquer coisa que o valha. Por muitas vezes, eu sofri ameaça de morte por defender essa pauta. Se muitas vezes eu enfrentei pessoas dispostas a tirar minha vida para defender a liberdade dos meus filhos e dos meus filhos de viver num país livre, não vai ser qualquer ameaça de construção política ou que o valha, ou ainda que eu possa até perder meu mandato por estar denunciando isso aqui, porque eu já renunciei a coisas muito mais graves e muito maiores. Agora, as pessoas que se dizem de direita têm que compreender que é inadmissível alguém que se compreenda conservador ou ainda que seja liberal possa trabalhar com a hipótese do desarmamento, porque isso é um grande absurdo. Isso é caminhar rumo a um país totalitário. Pois é, deputado, e é importante ressaltar o seguinte: atenção todos os CACs e cidadãos legalmente armados que possuíam armas registradas passam a ser enquadrados, ou passariam, caso isso seja aprovado, passarão a ser enquadrados como criminosos, sem sequer terem mudado sua conduta. Que fique o grito de alerta, certo, deputado? Certo, eu só faço uma observação final, porque nós tivemos nessa tramitação, ao longo dessas semanas, a comprovação que o objetivo do governo em levar isso aí para frente não tem relação nenhuma com o crime, é desarmar a população. Explico por quê de uma maneira bem breve. Nós sugerimos incluir no texto uma excludente de licitude para quem possui a arma com registro, ou seja, em tese funcionaria só para quem tem arma ilegal ou raspada ou qualquer coisa que o valha. E aí o texto foi colocado como sugestão, em questão de minutos o governo mandou arrancar, o que prova empiricamente que o alvo é o cidadão comum, é o cidadão que não comete crime, o que é a função do Estatuto de Desarmamento desde a sua gênese. Muito bem. Deputado Marcos Paulon, do PL do Mato Grosso do Sul. Deputado, muito obrigado pelo grito de alerta dado aqui para a audiência da Auriverde e que a população se mobilize, porque você pode virar um criminoso do dia para a noite. Acho que fica o alerta. Obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço. Obrigado, Vitória. Obrigado, Cristina. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia de trabalho. Cris, obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Voltamos amanhã com mais informação. Obrigada, Pitoli. Um beijo para a audiência.